Olá, pessoas. Eu senti de vir aqui falar um pouco sobre o Theta Healing, depois que eu divulguei o meu trabalho como Theta Healing, e eu senti algumas dúvidas. E é uma técnica grande, né? Ela é mundialmente famosa e aplicada, e facilmente você encontra informações sobre ela na internet. Mas assim, nada é por acaso, e eu acredito que virem me perguntar o que é e como eu trabalho como Theta Healing é inclusive uma oportunidade para mim, né? De falar o que eu entendo sobre Theta Healing e como é que eu trabalho com isso. Bom, começando pela definição, né? Theta Healing, healing em inglês, curando, e Theta é um estado de onda cerebral que a gente atinge no dia a dia, sim, porque nós seres humanos, atingimos todos os estados de onda cerebral durante o dia, só que em tempo e em permanência nessa onda é diferente. Então, normalmente, para se realizar as atividades do cotidiano, a gente está em estado cerebral alfa e beta, que é aquele estado de ação, de reação, de aprendizado, de prestar atenção, desenvolver uma atividade. O estado teta, ele é um estado que ele se assemelha a um sono, mas você ainda está acordado. Ele se assemelha ainda mais ao transe da hipnose. Por quê? Porque você acessa um estado do seu subconsciente que está lá dentro de você mesmo, guardado, e que tem influência total sobre o seu corpo, sobre a sua vida, mas que realizando atividades conscientes e às vezes até automáticas, a gente não presta atenção em acessá-la. Já o delta, né, o estado de onda cerebral delta, é o sono profundo. Por isso que a gente não usa o delta para fazer a cura, a reprogramação, porque a gente estaria dormindo, não seria consciente. Então, o teta é aquele estado de onda onde você está consciente, você faz tudo o que você quer, mas você atinge um nível seu interior que em alfa e beta, ou seja, que nas atividades do dia a dia provavelmente você não iria atingir. Para deixar mais claro isso que eu estou falando, eu vou trazer para vocês um exemplo de uma situação que aconteceu há pouco tempo, tem entre 2 e 3 meses, que para mim foi uma sessão assim muito fantástica. Já tiveram várias, eu teria 1000 exemplos e eu pretendo com o tempo trazer mais esses exemplos para vocês. E trazer também, quem sabe, as questões das novas pessoas que eu forem atendendo. Mas que para vocês verem como tem coisas que a gente não sabe da gente mesmo e que afeta a nossa forma de se alimentar, de viver a vida, né? Essa paciente, que na realidade é minha amiga, ela chegou para mim para fazer uma consulta nutricional e ela segundo a avaliação do IMC e tal, ela tinha sobrepeso. E depois de uma anamnese, ou seja, de uma avaliação do que ela consome normalmente, nem justificava aquele sobrepeso para a altura dela de acordo com o que ela comia, porque ela tinha uma alimentação até regular. E daí ela me relatou o seguinte, que a grande questão que ela acreditava que era que não permitia que ela emagrecesse e que ela não gostava na vida dela era o doce. Ela comia muito doce, ela era como se fosse uma certa compulsão mesmo pelo doce. E aí eu até pergunto, né, pra vocês, nem precisa ser nutricionista para ter o mínimo de consciência de será que se eu fizesse um cardápio lindo, maravilhoso e adequado para ela iria conseguir simplesmente deixar de comer o doce porque ela estava agora com papel na mão? E essa pergunta, né, ela foi uma das grandes questões da minha vida como nutricionista, porque eu pensava, a gente não come só porque tem um cardápio ali, a gente sabe o que comer. Porque até para buscar um cardápio e uma orientação de que comer, só dá um Google que você encontra. Mas a gente come por compulsão, a gente come por ansiedade, a gente come por vazio. E desde que eu comecei a trazer essas questões da minha vida como nutricionista, foi que eu me realizei mais. Então, com ela, que eu já estava mais consciente dessas questões, né? Eu falei, vamos fazer uma sessão e descobrir de onde veio a origem dessa sua compulsão por doce. E a gente fez uma sessão com ela e foi muito interessante, porque à medida que foi tendo as respostas, ela descobriu que na infância ela tinha feito uma barganha com uma pessoa muito amada dela, que era alcoólatra, segundo ela, e ela falava assim, como criança, para essa pessoa, se você parar de beber, eu paro de comer doce. Só que essa pessoa nunca parou de beber, ela até
Não sei se manteve contato ou não com essa pessoa, mas manteve a promessa que ela fazia. Então ela continuava comendo como isso, tipo, nunca vou conseguir parar, é um vício. Ela confundiu, ela se confundiu mentalmente e ela trazia aquilo como vício do álcool e ela comia doce compulsivamente. E então qual foi minha ação, né, em relação a isso? Primeiro, a reprogramação mental, porque o Theta Healing ele não só descobre as causas subconscientes que nos conduzem a algumas ações, como reprograma. Então a gente fez essa reprogramação mental de que aquela pessoa era uma pessoa e ela era outra, que ela não precisava ser a responsável pelo vício de outra pessoa, que ela não precisava mais comer açúcar para compensar alguma desordem, alguma coisa que ela nem entendia muito bem. Mudamos, sobretudo, a culpa que ela trazia em relação ao doce, porque ela era culpada tanto por comer doce, tanto pelo vício daquela outra pessoa que ela se sentia responsável. E o corpo dela começava a acumular aquele doce como em forma de culpa mesmo, aí fazia com que ela engordasse. Então, houve primeiro essa reprogramação mental. Não é que ela deixou 100% de comer doce, ela agora conseguia comer doce de uma forma consciente. E o corpo dela agora consegue eliminar mais esse doce, porque já não há culpa, já não é mais uma confusão mental em comer aquilo. Houve também a parte mais prática, vou chamar assim, do acompanhamento nutricional dela, né? Inicialmente, eu receitei para ela o triptofano em cápsula, porque o triptofano é um regulador da insulina, além de ser precursor da serotonina, né, que dá a sensação de bem-estar no nosso corpo. Então, ela passou 42 dias, se eu não me engano, tomando cápsulas de triptofano receitadas por mim, para auxiliar biologicamente nesse processo da retirada desse doce compulsório, além do cardápio que foi desenvolvido especialmente para ela. Então, da última vez que eu falei com ela não está próxima a mim, né? Geograficamente ela está lá em Santa Catarina. Então nós nos falamos depois dessa consulta por telefone, por videochamada. E ela perdeu peso, está no peso que ela quer fazer. E eu vou pedir um dia um relato dela e o que ela me falou e que eu achei fantástico foi isso. Eu não engordo mais porque eu não tenho mais culpa em relação a isso. Era o que estava guardado lá dentro. Então a mensagem que eu quero trazer hoje é essa. É assim que funciona praticamente todo o meu atendimento. Sim, eu atendo como nutrição clínica também, a nutrição Ayurveda também, que eu vou trazer um pouco sobre ela, que eu também acho fantástica. Mas quando eu consigo acessar o que está lá guardado e que a gente nem sabe, que influencia a nossa vida, alterar, reprogramar aquela crença e a partir de então ter uma vida mais saudável, é o que eu considero ter feito a minha função como nutricionista, como ser humano, como o meu propósito de vida. Então é isso, gente.